E é isso aí, pessoal, bora começar o nosso teste aqui de uso. Primeiro a gente vai para a estrada, tá? Pegar a rodovia aqui. Um TT aqui, Audi TT, que saiu de linha, né? Infelizmente não existe mais em linha um Audi TT. Provavelmente lá na frente ele vai acabar virando algum carro, né? Um SUV. Então, todo carro dessa geração tá virando SUV, né? Futuramente vai ter o TT SUV. Mas voltando aqui, essa é uma avaliação de uso, né, da Fiat Strada Ultra. A Fiat Strada, ela é o carro mais vendido do Brasil, né? Assim, é até difícil de arrumar defeitos num carro que é o mais vendido. Porque não é difícil não, viu? É um carro lotado de defeitos, tá? E mesmo assim vende muito bem, principalmente as versões de trabalho, tá? Então é um carro que se justifica para o mercado brasileiro. E o que eu quero dizer com se justifica? Quer dizer que o mercado brasileiro não é exigente, pessoal. A gente tem que entender isso de uma vez por todas, tá? O brasileiro no geral não é exigente, principalmente para trabalho, porque o patrão não vai ser o cara que vai rodar no carro. Então para o patrão tanto faz a qualidade do carro, o importante é não quebrar. E é exatamente essa aposta que a Fiat fez quando lançou a nova geração. Ela apostou na parte de trabalho. Ela realmente, assim, não teve o motor 1.4 Fire, né, na época. Ela deixou a única opção, o motor 1.3 aspirado, e demorou, né, até para trazer o câmbio automático. Então, tudo isso era mostrando que a Fiat estava sentindo, né, o mercado. Ela estava sentindo assim, peraí, né, vale a pena investir, vale a pena trazer mais coisas para a estrada, né, conforme a demanda do mercado. E aí ela foi fazendo. Então colocou o câmbio CVT no motor 1.3. Pô, o pessoal abraçou, vamos botar motor turbo. E é aqui que a gente chega na nossa Strada Ultra, tá? A Ultra, que tem a frente diferenciada, foi uma estratégia da Fiat de diferenciar, né, de tentar assim falar, ó, quando a pessoa vê na rua uma estrada com a frente realmente nova, é a versão turbo, e as outras se mantêm como já era mesmo. Então é uma estratégia curiosa, né? Interessante. Eu acho que uma hora ou outra acaba chegando em todos os carros a nova frente, mas por enquanto é isso. Bom, muita gente me perguntou em questão de isolamento. Fernando, como que é o isolamento acústico desse carro? E eu tenho que falar para você que é ruim, tá? É ruim, não tem outra palavra para ser usada. A Fiat realmente manteve o padrão do Mobi. Aqui a gente tem uma mistureba, tá? A gente tem coisas da Fiorino, tem coisa do Argo, tem coisa do Mobi, a carroceria do Mobi, tá? A estrutura aqui de carroceria do Mobi, e por isso, né, o isolamento acústico é muito ruim. A gente ouve a rolagem, né, dos pneus muito forte. E aqui a gente tá falando de um pneu, né, dessa versão Ultra, um pneu normal, não é um pneu misto. Imagina se fosse um misto ainda nesse carro, o tanto que mais fazia barulho. Então é muito nítido de se ouvir o asfalto mais áspero, ou qualquer diferença assim, é bem perceptível. Além disso, tem alguns barulhos de turbulência. Você ouve uns ruidinhos, né, de passagem de vento no retrovisor. Até nos vãos aqui da porta, né, a parte de borracha da porta parece não ser tão forte quanto deveria. Principalmente porque não é isolamento duplo, é uma borracha só que isola toda a porta. Isso também é uma economia que a Fiat fez. Então são detalhezinhos, né, que vão se somando e vão tornando a experiência do carro em rodovia uma experiência infelizmente ruim. Obviamente que você pode acostumar, obviamente que dependendo do seu perfil você nem liga para isso, mas é ruim, tá? Então a gente tem que trazer o que é a realidade. E é um carro que realmente não tem uma qualidade de construção desses detalhes bom. Mas é um carro que não vai quebrar com facilidade, né? Ainda que o motor 1.3 CVT já teve um histórico ali de falhas lá atrás no Pulse, mas tudo indica que já foi solucionado. Então tudo isso tem que ser levado em consideração também. Vamos deixar o caminhãozinho entrar aqui. O câmbio CVT para estrada, excelente. Esse motor 1.0 turbo casou muito bem com esse carro, tá? A gente tá falando de um carro aí que realmente, assim, não tem o que dizer. Em questão de desempenho e consumo, esse carro é fantástico, tá? Aqui eu acabei nem deixando, eu deixei o carro ligado há muito tempo. Deixa eu mudar aqui pra vocês. Infotrip, autonomia, distância. Vou zerar meu Trip A mesmo, que aí na volta a gente vê uma média aí, mas uma média curiosa, tá? Eu fiz uma média andando no biquinho, bonitinho, na rodovia, voltando de um lugar que eu tava vindo, bonitinho, tudo certinho, não andando a baixa velocidade, nada, andando do jeito mais otimista possível. E olha, eu te falo, esse carro tem um consumo
muito, muito bom mesmo. É ridiculamente bom. Chega a assustar o tanto que é fácil de fazer economia com esse motor. Então eu acho que isso é um dos pontos mais positivos. É um conjunto que te entrega uma performance muito boa. Me lembra o Onix, sabe o Onix Turbo? Quem assistiu minha avaliação vai lembrar. Ele consegue então entregar para você essa diferença de desempenho positivo e ao mesmo tempo consegue entregar um consumo muito bom. Então você tem os dois mundos no mesmo carro. Isso é muito bom mesmo para um carro dessa categoria. Obviamente você vai falar, Fernando, mas eu já estou pagando 130 mil no carro, né? A economia vai ser das menores. Mas não, toda aquela experiência, né, de você não ter que ir no posto toda hora, isso daí é muito positivo. Outra coisa positiva, né? Nosso volante bem levinho, hidráulico aqui, hidráulico não, né? Elétrico, bem levinho, então é um carro gostoso. Na estrada tem o peso correto, não é um carro muito solto. Essa versão Ultra tem um pneu um pouco maior, então ela é um pouquinho mais travada, tá? É um carro assim mais sólido, é um carro que não é tão molengão. Isso daí eu acho bem positivo também para um carro dessa categoria. Não é um carro que chacoalha tanto, né? Os Fiats, por geral, costuma ser um carro que balança bastante. A Gran Siena mesmo, a gente conversou bastante nesse sentido. Então é um carro que eu acho que é bem equilibrado, tá? Nesse sentido. Lembrando que eu tô aqui vazio, tá? Esse outro eu não chegando ainda carregado. Eu vou ver se eu consigo fazer esse teste em breve. Mas o máximo que eu andei ainda foi com 2 pessoas, tá? Então eu não tenho referência ainda de comportamento dela mais cheia, né? Com carga, mais gente e tal. Eu já testei outras estradas que eu fiz esse teste completo, então eu já tenho um feedback. Mas dessa específica Ultra, com esse conjunto aqui, eu ainda não fiz. O que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Vamos voltar aqui para nossa estradinha. Ó, pra vocês verem nesse curto trajeto aqui, o carro tá fazendo 18. Aí você vai falar, Fernando, ele tá mentindo para você, o carro fez mais. Ainda que seja, né? E obviamente que isso dá um consumo de rodovia fora. O consumo que eu falei de ontem, por exemplo, foi de 23 km. E desses 23 km o consumo foi fantástico. Aqui eu tô te adiantando já, porque eu vou pisar o carro e aí o consumo vai cair, tá? Mas é realmente um carro que tem um potencial de consumo muito, muito bom, tá? Ele quase não gasta nada quando você tá andando assim com o pé levinho, seguindo o ritmo de carros mais pesados. Ela não tem aquele espaço de preciso de giro para funcionar, não. Toda hora ela tem potência e torque que precisa para qualquer tipo de situação de subida. Então, mesmo na subida o carro não gasta. Isso é muito bom, muito positivo. É uma das coisas que eu preciso elogiar do carro. O trânsitozinho tá bom hoje. Vamos ver, depois da HRV a gente vai. Vamos entrar na frente do Purse. Então, ó, lembrando que eu tô no modo normal, tá? Não tô nem no modo esporte. Eu tô mostrando pra vocês o desempenho aí do carro em modo normal. Então, vocês viram, né? Se fosse uma ultrapassagem, ó, o tanto de fôlego que ela tem. Então, o desempenho sim é muito bom. Não é um carro, nossa, mega esportivo, carambolas, nunca vi nada igual, não. Calma. Mas um conjunto realmente assim que sobra o motor, tá? Tá sobrando ali pra você ter uma experiência boa, tranquila. Ultrapassagens, o que você precisar, ela vai te atender muito bem. O único problema é, né, se você tá vendo a avaliação completa, você já cansou de ouvir, mas se você tá vendo só essa daqui, você vai ouvir pela primeira vez, que é a falta do nosso piloto automático, tá? Não tem justificativa para um carro desse valor não ter esse item. Isso daqui é ridículo, tá, Fiat? Eu vou falar isso em todos os vídeos que eu fizer desse carro. Não existe motivo para isso existir. Vocês deram o trabalho de botar a aleta de troca de marcha num câmbio que nem precisa, mas foram lá e colocaram. Mudaram a arquitetura, né, para poder os botões aqui funcionar, e não colocaram nessa arquitetura desse carro o piloto automático. É sacanagem, sacanagem, não tem outra palavra que eu possa usar. Vamos ligar nosso Sport aqui. Ó, na subida, trazendo ali uns 5.000 giros. Puxa muito bem. E aqui é uma subidinha forte mesmo, subida boa. Ó, ele mantém um giro um pouco mais alto no modo Sport, mesmo assim ele derruba, mas ele recupera rápido. Maciez, né? Ó, dá pra ver que o carro tem uma maciez legal. Ó, vamos puxar pra captiva aqui, ó. Subida, hein? Subidinha boa. Ó como que ela puxa bem. Tá vendo como eu cresço para os outros carros?
Então é um desempenho realmente muito legal. Não é fora do normal, né, do surreal, mas ainda assim eu acho que é um desempenho muito legal. Você não vai ter em nenhum momento a sensação de que tá faltando motor, nada. Toda hora esse conjunto aqui vai estar prontinho para você. Desativei o modo esporte aqui. O que mais que eu poderia dizer para vocês de rodovia, pessoal? Eu ainda, nesse daqui, a viagem que eu fiz foi de São Paulo para cá, então também não tenho um feedback assim com pessoas e tal. Talvez final de semana eu faça alguma coisa, né? Eu tô gravando esse vídeo já no segundo dia que eu peguei o carro. Então eu fiquei ontem o dia inteiro andando com o carro, peguei hoje para andar também. E aí no finalzinho agora da tarde resolvi gravar para vocês, já para garantir, né? Não acontecer que nem aconteceu no Renegade, que a gente acabou perdendo as coisas. Então todos os vídeos agora que a gente tá fazendo, a gente já tá correndo para poder subir para vocês. Mas é um carrão, assim, um carrão para a categoria dele. Então dentro do que a gente já teve da feita estrada, né, esse carro evoluiu muito, muito mesmo. Não é um carro perfeito, muito longe disso. Não é tão boa quanto a Toro é muito mais carro, não tem a comparação. Se você pegar uma Toro usada, é muito mais carro do que esse carro, tá? Fernando faria isso se você realmente não se importa com o consumo, tá? Se você precisa de consumo, esquece. A Toro em nenhum cenário vai ser um carro econômico. Então aqui você realmente tem que se concentrar. Aqui que são elas, né? Aqui as faixas se juntam, 3 carros querem vir para a mesma faixa. Vamos trocar para cá, trocou com a PG20. Aí, ó, um Lifan aí, ó. Um Cooper esse não é Lifan não. E então é um carro que, assim, né, dentro da categoria dele, de uma picape subcompacta, ótimo. É muito melhor do que a estrada antiga, mas ainda assim a Montana, na minha opinião, é melhor, a Toro é melhor, tá? Só que aquele negócio, né? Você vai ter que partir para por exemplo, a Toro, a versão de entrada da Toro vai suprir? Não sei, né? Aí tem que ser avaliado por cada pessoa, mas eu realmente acho que eu prefiro pegar uma Toro e aguentar o consumo maior do que a estrada, principalmente pelo espaço, tá? Se você está pensando em comprar esse carro para viajar com sua família, você vai ter um belo de um porta-malas, né? A caçamba dela é gigantesca, só que por outro lado, o espaço interno é super limitado. Então, mais uma vez, sua família tem que ser pequena, você tem que ter estatura pequena, seus filhos ou quem anda com você, não importa. Todo mundo tem que ser pequeno para a estrada assim fazer sentido. Porque no meu cenário, esse carro só tem 3 lugares, tá? O meu lugar e quem vai do meu lado e quem vai atrás do quem vai do meu lado. Não dá pra ir alguém no meio e também não dá pra ir alguém atrás de mim. Realmente não dá, tá? É zero espaço. E eu falo isso, já falei isso em todas as estradas. Só que aqui é gostoso é que é o câmbio automático. Se porventura numa situação muito pontual eu precisar puxar o banco mais e ficar andando assim, né, com o volante colado, eu conseguiria, e aí vai alguém apertadinho atrás de mim. Mas se não, pro Fernando, esquece. É a estrada 3 lugares, né? Tinha estrada 3 portas, essa daqui é a estrada 3 lugares. Belezinha? Então é isso, pessoal. Acho que deu pra dar um bom feedback aí pra vocês em relação a esse carro na rodovia. Eu recomendo sim, tá? Só que é o que eu falei, você tem que saber qual que é o seu objetivo. Fernando, essa daí não, que você diz, né? Essa é cara. Mas Fernando iria de Toro usado, tá? O Fernando acha que faz mais sentido uma Toro usada do que uma estrada zero. Mas aí é questão de gosto, e questão de bolso, e questão de raciocínio. Manter uma Toro é mais caro, uma Toro usada, né, já vai ter histórico maior de problemas do que uma estrada zero. Tudo isso tem que ser levado em consideração também, fechou? Então um forte abraço para vocês, estão nos comentários se precisar. Se você tá vendo a avaliação completa, agora a gente vai partir provavelmente para cidade, que dessa vez eu acho que eu fiz ao contrário. Comecei pela rodovia e agora a gente vai falar de cidade, fechou? Um abração para vocês e até um próximo vídeo.